Se você abriu esse vídeo, provavelmente é porque você tem uma empresa familiar e as relações aí não estão muito legais, né? Existem muitos benefícios, né? Muita coisa boa de se trabalhar com os familiares. Porém, algumas regrinhas podem facilitar e muito no relacionamento de vocês. E a primeira dica é a seguinte: marque uma reunião para discutir como vocês irão trabalhar juntos. É legal, inclusive, a ideia de você trazer um facilitador, um terceiro que não faça parte da família para estar ali junto. Nessa reunião, né, vocês podem conversar, por exemplo, das coisas boas que estão acontecendo, né, das coisas que devem ser mantidas. E, com certeza, aquilo que não estiver funcionando, vocês vão falar sobre isso. Evite citar nomes, mas fale da ação. Por exemplo, quando isso acontece, isso nos resulta nesse resultado negativo. Como fazer essa alteração? Como melhorar esse processo? Que isso vai tirar um pouco do pessoal, né? As pessoas não vão se sentir atacadas. Dica número 2, estabeleça regras básicas. Aqui nos Estados Unidos, chamamos isso de ground rules, né? Como serão as regras? Quais serão as regras? Tipo um estatuto, né? O que é importante? O que vocês acham que é necessário? Passe para que todos possam ler essas regras. E não existe certo ou errado. Você vai colocar as regras que são importantes para vocês. Por exemplo, ser pontual nas reuniões. Isso é algo que a gente preza. Não importa se é mãe, filho, seja pontual. Apenas um exemplo. Agende reuniões semanais, tenha o hábito de se comunicar. Às vezes a gente tem a falsa ideia, né, de que as pessoas já sabem aquilo que a gente está pensando ou do que está acontecendo, mas não. Comunique-se, né? Faça uma reunião, se necessário, semanalmente para se comunicar, colocar todo mundo a par do que está acontecendo e, se não for o caso da reunião, mas pelo menos tenha um meio de comunicação onde todos fiquem na mesma página. E sempre quando forem, né, se reunir, foque no resultado, foque na ação. Evite levar para o lado pessoal. Quando o pai faz isso, quando a mãe faz isso, enfim, não coloque os personagens, mas traga a ação. Você vai ver que dessa forma as reuniões elas serão muito mais produtivas e bem menos emocionais. Dica número 4, mantenha o seu schedule. Schedule, como se fosse a sua rotina, né? Mantenha a sua rotina. Muitas vezes uma empresa familiar, ela começa a crescer e ela contrata funcionários. Se é o caso, se você tem funcionários e tem seus filhos, marido, enfim, pessoas da família trabalhando e você exige dos seus funcionários um horário, o que você exigir dos seus funcionários, qual for o acordo com os seus funcionários, seria muito legal que os familiares tivessem as mesmas cobranças. Por mais que seja uma empresa familiar e as pessoas sabem que é o filho, que é a esposa, quando existe muita desigualdade, aquele ambiente empresarial acaba não existindo. E isso faz com que as pessoas não queiram ficar ali por muito tempo, porque ela vai inconscientemente saber que aquele não é um lugar que vai trazer crescimento para ela, que ela não vai poder crescer na carreira, porque é muito familiar, né? Tem muita influência da família. É importante ter uma separação e regras claras. E quando você definir essas regras claras, todos devem segui-las. É muito importante para que a empresa tenha esse aspecto empresarial e não familiar. Esses dias eu li num livro uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você pode comprar o cérebro de alguém, né? O momento que a pessoa está pensando, fazendo algo pelo trabalho, mas você não compra a criatividade. Você pode comprar a mão de obra da pessoa, mas você não compra a proatividade, a motivação. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você trata a sua empresa como uma empresa, esse ambiente familiar, essa ideia familiar não interfere, as pessoas têm mais chances de ir além, porque elas não vão ficar pensando que aquele é um ambiente familiar. E tudo bem se esse é o estilo de negócio que você quer ter, mas tenha em mente que você vai estar apenas comprando mão de obra. Você vai estar comprando o tempo da pessoa ali pensando no trabalho que ela está fazendo, mas ela não vai ir além, porque ela sabe que tudo ali vai ficar em família. Defina o chapéu que cada um vai usar. Se você, marido, gosta da parte de finanças, ok. Qual é a parte que a sua esposa vai
cuidar. Então, assim, defina quem vai fazer o quê. Faça também um job description, se for necessário, né? O que é isso? Uma descrição do trabalho. Crie cargos, né? Você tem esse cargo, você faz isso, isso e isso. A sua esposa, né, tem esse cargo na empresa, ela vai fazer isso, isso e isso. Quais são as atividades que você pode delegar? Eu sei que existe essa ideia de que empreendedor ou empresa pequena acaba fazendo tudo, né? E realmente isso é uma realidade. Mas não precisa ser assim. Às vezes compensa mais você delegar algo que você não gosta, que você não é tão competente assim para fazer, para você focar no que é importante. Porque aí você vai conseguir agregar mais valor ainda ao seu negócio, você vai ter mais ideias, e isso vai trazer muitos resultados a longo prazo. Tenha um salário para cada integrante, né, na empresa, e tenha tudo separado. Às vezes as famílias elas acabam fazendo tudo junto e misturado. Tenha muito claro as despesas do negócio. Seja consistente na forma com que você gerencia as pessoas. Eu já até falei um pouquinho disso nos passos anteriores. Dessa forma as pessoas não vão se sentir no ambiente familiar, e sim no ambiente de trabalho. Essa é a ideia. Crie o hábito de fazer uma reunião anual para ver como foi o ano anterior. Quais são as ideias para o futuro? De novo, a ideia de trazer alguém de fora. Eu gosto muito dessa ideia de trazer um mentor, um consultor. Pague por isso se necessário, né? Nem sempre você vai conseguir pessoas qualificadas gratuitamente. Se conseguir, ótimo. Se não, vale a pena também investir. 10ª dica: planejamento sucessório. Preste muita atenção nesse ponto, porque normalmente os negócios familiares, o dono, né, daquele negócio, ele quer que passe de geração em geração, quer que os filhos cuidem. Entenda, né, que se o seu filho, a próxima geração, não quiser continuar o negócio, talvez você tenha que pensar numa outra alternativa. Seja muito aberto com relação a isso com os seus filhos, né? Deixe as pessoas à vontade para expressarem o que elas realmente querem, para que você saiba o que você vai fazer com o seu negócio na sua ausência, né? Então já se prepare, faça um planejamento sucessório aí de como vai ser mais para frente. Pense numa empresa que você admira. Como você pode ser como essa empresa? Quais será que são as ferramentas? Como fazer com que a minha empresa siga, né, essa mesma direção? Tudo que essas empresas grandes fazem, você pode implementar no seu negócio. Talvez de uma forma menor, de uma outra maneira, mas você pode implementar. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por estar aqui apoiando esse canal, e que o entusiasmo te acompanhe. Bye!